Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso EcoCast. Meu nome é Fernanda, eu sou estudante de Biologia pela PUC Campinas e o tema de hoje será sobre educação ambiental. E para isso, eu convidei duas pessoas muito especiais, né, dois biólogos, para compartilhar um pouquinho das suas experiências com a gente e também seus conhecimentos. Bom, então eu vou iniciar apresentando os nossos convidados. Primeiramente, o Rodrigo, mestre em ensino de ciências pela USP e consultor ambiental. Possui 2 MBAs, um em gestão de projetos pela Exanc e outro em gestão escolar pela USP. Atualmente trabalha como professor de ciências e biologia. Agora eu vou apresentar a segunda convidada, que é a Cecília, mestranda em biologia animal pela Unicamp e atualmente trabalha como consultora ambiental. Bom, agora eu vou passar um pouquinho a palavra para os dois, para eles comentarem rapidamente o que acharam do convite desse podcast e quais são as expectativas para a nossa conversa. Podemos começar com o Rodrigo. Bom, eu sou um consumidor de podcast, né? Eu ouço quase que o dia inteiro, talvez demais, vou falar um pouquinho autista, talvez, sempre ouvindo aqui no meu mundinho, né? Tem coisa que eu fico pensando, será que alguém me contou, conversei ou ouvi em podcast? Não, então, pelo menos para mim, é uma mídia que funciona muito bem como difusora de conteúdos diversos, inclusive ciências, né? Então, é uma coisa que dá para nichar ali, direcionar o conteúdo. Eu achei super interessante a ideia. Bom, eu acho que esse mecanismo, né, de comunicação podcast, ele é muito moderno e eu acho que está super em alta, e um assunto aí tão importante, né, sobre educação ambiental e também pouco falado, é o ideal, assim, a gente unir os dois. Acho muito legal a ideia, achei sensacional. Que legal, pessoal. Bom, eu gostaria muito de agradecer por vocês terem aceitado o convite, né? Eu acho que sem vocês não seria possível ter realizado esse podcast, então eu fico muito feliz, porque além da gente discutir, conversar um pouquinho sobre educação ambiental, outras pessoas terão a oportunidade de escutar o nosso podcast e talvez ter alguns starts, alguns insights para aplicar alguma ideia na escola, com os alunos, né? E também em qualquer ambiente de trabalho que seja possível. Então, agradeço muito por vocês terem topado essa ideia. Eu acho que vai ser muito, muito legal, muito importante também. E eu espero que todos gostem e participem com a gente, né? Depois enviando perguntas, porque provavelmente a gente vai divulgar em alguns canais, né? Então, obrigada pelo convite, espero que todos os ouvintes gostem. Bom, como esse podcast tem como tema principal a educação ambiental, eu selecionei 5 perguntas, né, para os nossos convidados responderem e para a gente discutir um pouquinho sobre a importância de trabalhar a educação ambiental na rede de ensino. Porque a gente sabe que a educação ambiental, ela não é um componente que tem na grade curricular, né? Na verdade, a BNCC, ela trabalha a educação ambiental de forma transdisciplinar. Então, a educação ambiental, ela tem que ser englobada e inserida por todos os professores de forma inclusiva, pensando em incrementar esse tema de outras formas. A primeira pergunta é: o que é educação ambiental? E o que isso representa para você? Podemos começar com o Rodrigo. É uma pergunta, não é fácil de responder, porque eu já me fiz e já fiz para pessoas diferentes. E primeiro que a gente tem uma amplitude muito grande do que é meio ambiente. São vários aspectos, tem desde a questão molecular, diversidade genética, até questões de ciclos biogeoquímicos e questões climáticas globais. Então, é muito grande é um guarda-chuva de temas, é uma ideia geral. Não tem um só, é muito plural esse tema. É até por isso que a própria NCC fala que tem que ser trabalhada por várias disciplinas. Se tem mesmo, porque só a biologia não dá conta, só a física não dá conta. Tem que partir de uma questão social. As soluções, em geral, são questões econômicas, sociais, políticas, não vem só das ciências também.
Então, é um tema muito complexo que envolve muitas áreas e tem que se trabalhar dessa forma. Não tem outra forma de existe uma forma de se resolver uma questão, né? Porque são várias. É assim que eu vejo. Eu acho que a educação ambiental é você apresentar para a população as pessoas de todas as faixas etárias possíveis, que elas possuem uma responsabilidade com o meio ambiente, que às vezes a gente esquece disso, né? A maioria das pessoas aí tá tendo que viver, tá tendo que trabalhar e pagar as contas e acabam deixando de lado que elas precisam e assumir uma responsabilidade com o que está acontecendo no meio ambiente, né? Não só perto delas, mas no nível global também. Então eu acho que isso é educação ambiental, esse é o ápice dela, né. Sim, exatamente. A educação ambiental, ela move muitas coisas, né, porque você cria uma identidade na pessoa, né, e quando ela tem esse sentimento de pertencimento ao meio em que ela vive, ela respeita, né, ela preserva, ela pratica essa educação ambiental. Então isso é extremamente importante. E eu queria perguntar para o professor Rodrigo, no seu ponto de vista, como que os alunos veem essa educação ambiental? Isso tem mudado um tanto. Eu dou aula há 23 anos. Há 23 anos atrás era uma questão, às vezes, de ignorância. Tá? Então, muitas vezes, muitas pessoas não sabiam da importância. Hoje já é mais complicado, porque hoje não é ignorância, é negacionismo. Então, você tem uma parte muito grande dos alunos que não só não sabem, eles até sabem, mas eles não querem saber. Eles vêm com alguma informação de pseudociência ou de uma carga ideológica que vem por trás, com interesses diversos, que vem contra. Então, está cada vez mais difícil a gente falar desse tema, sabe? Uma coisa que mudou. Nesses 23 anos, eu vi mudar, infelizmente, para pior. Eu tive que dar 2 passos para trás na minha prática de ensino, porque antes de falar das questões ambientais, eu tenho que falar de questões de negacionismo, de pseudociência, de fake news, que isso entrou na sala de aula de uma forma que nunca tinha entrado antes. Sim, que é um assunto bem complicado também, né, Muito. pensando nessas novas tecnologias, também nas próprias fake news, nesses sites de inteligência artificial que também acaba, querendo ou não, prejudicando esse contato maior do aluno com a educação ambiental, com a escola e com as práticas, né, que os É porque a professores gente está tentam. falando de educação ambiental, eu acho que o foco é a escola, mas lembrando que não é só a escola. Sim. As mídias têm uma importância talvez maior do que a gente como professor. Eu me sinto, como professor, cada vez menor na educação dos meus alunos, porque eles trazem coisas de mídias sociais, por exemplo, que eles levam mais a sério do que eu. Então, é um desafio cada vez maior a gente abordar isso. A gente parece cada vez menor mesmo, meio impotente, às vezes, de conseguir passar a mensagem. Tá uma coisa enorme de responsabilidade para a gente, que está cada dia mais difícil de a gente conseguir fazer. Eu confesso que é difícil, é difícil. A gente estiver procurando caminhos, tem que achar, mas tá difícil. Sim, realmente. E tem até a lei, né, não sei se vocês conhecem a Lei de Sim. Educação Ambiental, que é a 9.795, que ela fala que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Então, a implementação da educação ambiental na escola ela é extremamente importante, porém também tem a questão da educação não formal, né? Então, na casa da pessoa, né? Como que ela faz? Ela tem um projetinho de horta na casa dela, como que ela separa o lixo, sabe? Porque a educação ambiental, ela não é uma coisa assim tão que você começa tão de forma explosiva, assim, por exemplo, na escola. Só na escola você vai ter educação ambiental. Não, ela começa na sua casa também, né? Então, as suas atitudes, ela está extremamente interligada com as suas ações em relação à educação ambiental, né? Fernanda, Então, posso fazer um parêntese com o que você acabou de dizer? Eu claro, acho eu acho que, assim, isso que linkando o que o Rodrigo falou e com o que você falou, eh, isso das atitudes dos pais das crianças, né, dos alunos, dos jovens virem para a escola
com uma desinformação é um reflexo dos pais e do que acontece em casa, sabe? Um exemplo que eu tenho para dar é que na consultoria ambiental, a gente precisa muito da colaboração do pessoal que mora ao redor do bairro, onde a gente está fazendo a compensação ambiental, que a gente está, eu não sei, acho que a maioria das pessoas não sabe, mas quando um empreendimento precisa fazer algum tipo de impacto ambiental, ele depois precisa compensar com uma plantação de mudas nativas numa praça, num bairro, e isso é algo muito importante, muito útil para a população. Só que eles não dão valor a isso de forma alguma, e a gente tem muito problema com as pessoas, né, desses bairros um pouco mais simples, porque eles colocam o cavalo lá, eles acabam jogando lixo lá, e a gente sente isso, que as pessoas não sentem, não vem mais importância nessa parte de preservar a educação ambiental na prática deles. Isso está acontecendo dentro da casa deles, né? Então é uma coisa que a gente não adianta a gente sair explicando assim nas escolas agora, sendo que na casa deles eles não praticam, né? É uma Sim. coisa muito séria. É uma linha tênue, né? Tipo, as ações da pessoa na casa e fazer uma junção disso com a escola, porque se ele não pratica educação ambiental na casa dele, na escola muito menos, né? E os professores observam isso. O Rodrigo ele está aqui de prova. Como professor, ele consegue ter uma noção da própria participação dos alunos na aula, né? Do nível de interesse, assim, porque os alunos eles são cada vez mais desinteressados nessas questões, justamente por aquilo que o professor Rodrigo falou, das fake news, do negacionismo. Então, é algo que está intrínseco, né? E pleno século XXI, a gente ainda vê pessoas jogando lixo para fora do carro, né? Coisas assim que parecem banais, mas que ainda acontecem, infelizmente. Então, vamos seguir para a segunda pergunta. Qual a importância de ter uma prática efetiva nas escolas? Eu acho que boa parte desses problemas que a Cecília comentou, né, da pessoa não enxergar a importância, isso tem a ver com o distanciamento que as pessoas têm na natureza. E isso piorou nos últimos tempos por uma questão de forma de vida. As pessoas foram empurradas para morar em cubículos, em prédios, sem natureza, sem nada, e passaram a achar isso normal. Elas já estão já em gerações disso, né? Então, perdeu-se muitas vezes o histórico daquela pessoa que passou por êxodo rural, que o avô morou em fazenda. Muitos já são, desde o avô já nasceu num cubículo de concreto, né? Então, esse distanciamento de não saber o que você come, de onde que vem, o que você usa para onde que vai, de onde que vem para onde que vai, é uma coisa que não está acontecendo naturalmente na vida das pessoas, não é trazido pela mídia, não é trazido não é um valor de uma vida urbana hoje em dia. Então, se não for a escola, quem que vai trazer isso? Essa questão de você conectar essa criança. Eu acho que é papel nosso, isso considerando que muitos professores já são desconectados assim também, poucos deles estão aptos a trazer isso, mas qualquer projeto que traga um pouquinho mais de conexão, essa biofilia, essa coisa da criança, ter um contato com a natureza e questionar o que ela usa, de onde vem essa camiseta de algodão, o que é algodão? As pessoas não sabem o que é uma planta de algodão, né? Quanto que gasta de combustível para produzir isso, de fertilizante, de agrotóxico, para onde que isso vai depois, a pegada ambiental, a pegada de água, a pegada de carbono, isso aqui. Então, eu acho que a escola tem esse dever de trazer esses temas para a sala de aula e tentar batalhar, por mais difícil que seja, para que isso entre na cabeça, na discussão dessas pessoas como cidadãos no futuro. Porque pela mídia não há interesse que isso seja debatido, que isso seja um tema a ser falado. Sim, e essa questão que você falou dos professores também tomarem essa causa para si, né, de incrementar a educação ambiental nas escolas, é também um problema, porque nem todos os professores querem participar, né, ou podem, justamente por conta da grade também, tem disciplinas que elas demandam mais conteúdo, como português e matemática, e acaba que isso acaba interferindo nessa inserção dessa Pode falar. Posso falar uma coisa? Uma palavra da lei que fala assim, tem que ser articulada nas disciplinas. Articular disciplinas envolve tempo, muito tempo, Sim, coisa que poucos professores têm. Os professores, no Brasil em exatamente. geral, dão aula em mais de uma escola, estão sobrecarregados.
né, para conseguir viver, porque não ganha o suficiente uma escola só. Sim. Então, quando que eles vão ter tempo de ter reuniões com outras áreas para articular esse é o tipo de conteúdo que fica jogado. A ideia é excelente que seja transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, mas para que isso aconteça dessa forma, tem que ter tempo e capacitação. Tem que ter um tempo qualificado, tem Exatamente. que ter um tempo coordenado, uma coordenação ativa, com gente que sabe fazer, ajudando, mediando. Isso é raro. Poucas escolas dedicam tempo, que é o recurso mais raro que tem para o professor, né? E tem qualificação para isso. Então são duas coisas, são dois temas que na prática a gente vê não acontecendo. Aquele fim de reunião assim, olha, pensa aí num projeto. E fica um projetinho, sempre aquele mesmo nível raso, aquela mesmice, mais do mesmo, né? É difícil passar disso. Exatamente, são 2 tópicos importantes, preparação dos profissionais e capacitação dos alunos, né, para que isso ocorra de forma efetiva. E agora eu queria perguntar para a Cecília, porque a Cecília, ela já trabalhou na rede de ensino, né, como professora, e atualmente, como você vê, essa implementação da educação ambiental com o olhar de consultora ambiental? Eu acho que, assim, é extremamente importante, novamente, na mesma tecla, a gente também abranger essa educação ambiental nas próprias escolas para os pais e para os familiares desses jovens, desses estudantes. Então, eu acho que a escola poderia ser um escopo central onde os familiares poderiam ser mais envolvidos e mais presentes dentro da escola e tivesse alguma série de eventos, alguma série de extensões para os familiares, né, para as pessoas daquele bairro, daquela região, para elas terem um olhar ambiental naquela região, naquela parte da cidade onde eles vivem e empresarem mais por isso. Acho que seria interessantíssimo fazer esse tipo de coisa com todos eles, não só com os alunos que frequentam as escolas, mas com as familiares dos alunos também. Sim, é extremamente importante, né, porque a escola, ela tem todo um segmento, né, a escola ela não é composta só por alunos e professores, mas também desde os funcionários, o segurança que acompanha os alunos até a escola, né, para atravessar ali a rua, é um segmento gigantesco, então toda a comunidade escolar tem que, fazer parte, tem que tomar a frente, sabe, e fazer acontecer a educação ambiental, porque somente jogar essa responsabilidade para o professor e fazer com que os alunos tomem isso para si é muito difícil, né? Como o Rodrigo já falou e a Cecília também, é bem difícil. É um tema que, querendo ou não, ele é defasado ainda, sabe, nas pessoas, assim. Então é bem complicado mesmo. Você já participou de algum projeto de sustentabilidade na escola ou de preservação do meio ambiente em qualquer outro lugar? A gente teve que implementar um projeto de educação ambiental numa comunidade lá onde eu trabalho, né, na Plana Licenciamento Ambiental, porque realmente nós não podemos, por lei, colocar cercamento em praças públicas. Só que a comunidade estava colocando lixo, estava colocando fogo, porque eles acham interessante colocar fogo para tirar os animais peçonhentos e por aí vai. E como a lei proíbe a gente de cercar aquele ambiente por ser um espaço de todos, nós tivemos que entrar em ação para distribuir folhetos e conversar com as populações, né, com a população local, explicando para eles que aquilo era interessante para eles também. Eles terem um espaço verde, como o Rodrigo falou, terem esse contato com a natureza é questão de saúde. Hoje em dia todo mundo precisa disso, né? Não só para ter paz e porque é muito gostoso, mas também por conta de uma necessidade humana nossa ter essa relação. E aí a gente teve que implementar um projeto e gastar muito tempo, uma empresa privada tendo que fazer isso justamente porque o governo simplesmente disse para nós, né? Não pode cercar, mas não pode fazer mais nada também. Vocês que arranjem a solução de vocês. Então a gente teve que fazer e a gente ainda vai esperar os resultados. Ainda não temos nenhuma resposta ainda, mas estou confiante, espero que dê certo. Essa questão governamental também é bem complicada, né? Na pergunta 5, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, né? Principalmente nessa questão da consultoria ambiental, porque, querendo ou não, essa falta de incentivo do governo também interfere, né?
né, nessa aplicação. Participei, participo e quero continuar participando. E é sempre o mesmo desafio. O primeiro desafio é de como envolver os alunos nisso, que é a parte mais importante, né? Como é que envolver as famílias. Eu te dou um exemplo. Eu trabalho em escola internacional, escola que é super cara, tudo mais, e mesmo assim tem algumas coisas que são super difíceis, né? Mesmo tendo supostamente dinheiro não falta, mas às vezes é difícil você vender a ideia para a comunidade. Então, quando fazer um prato de horta, por exemplo, os pais questionaram, mas o meu filho está trabalhando de jardineiro para a escola, eu pago escola cara para o meu filho trabalhar como jardineiro, então você tem que conseguir vender a ideia para que a comunidade entenda e valorize. Obviamente, depois explicar o que tinha por trás, o que fazia parte do currículo, que não era só mexer com a terra, tinha um monte de coisa por trás que ele ia aprender. Eu acho que a grande maioria da comunidade comprou a ideia, mas são ideias que, para ter continuidade, e nas férias, quem que vai regar isso aí? Nesse jardim, essa horta? Né? Esse aquário, seja lá o que você for fazer, a composteira, ou seja lá o que você for fazer, vai ter época de férias. Quem vai cuidar disso aí? Né? Se não tiver a questão de não só os professores e os alunos, né? Os funcionários da escola para fazer isso, que às vezes também estão de férias nessa época e não estão lá disponíveis, e se for bicho para alimentar, bicho morre. Ele vai estar, se for uma planta para regar, no meio da seca, eu moro em Brasília hoje, no meio da seca morreu. Então, essas continuidades são complicadas, né? Então, isso envolve muita comunicação, muita intenção, e acaba, assim, caindo muito no colo do professor, geralmente professor de ciências, ou então algum outro professor de geografia. É no colo de alguém que vai cair essa responsabilidade, a não ser se a coordenação comprar a ideia. Porque senão fica aquele trabalho de formiguinha que você faz e perde a continuidade que uma hora você cansa. Sim, exatamente. É bem complicado, né, porque é isso que você falou, como que faz nas férias, né? E aí, já queria até linkar mais uma parte dessa pergunta, que é qual seria a melhor maneira de trabalhar a educação ambiental nas escolas, né? Você falou do projeto de horta, quais seriam outras maneiras, assim, ao seu ponto de vista? Eu acho que tem que ter várias formas, essa é a questão, não tem a melhor, né? Não tem Uhum. uma receita melhor. Mas como é um problema complexo, eu acho que tem que partir desde a questão das fake news, que hoje em dia virou uma coisa que impacta muito o nosso trabalho e o sucesso dos projetos, mas passando desde de ciclo de vida dos materiais que a gente usa, que o aluno está sentado numa cadeira que foi feita por plástico, metal, madeira, de onde que vem esse plástico, de onde que vem esse metal, para onde que vai, quanto custa para o ambiente para ser construído isso, para ser transportado. São trabalhos que eu acho que eles têm que ter essa noção, e eles não costumam ter e não costumam ligar para isso. Mas uma vez que você calcula a pegada ambiental, a pegada ecológica, né, em sentidos de carbono, de água, de transporte, de trabalho, de poluição, de lixo que isso gera, eu acho que é parte do nosso trabalho, né, tentar mostrar pelo menos isso, né, o tamanho disso. E além dessa questão da biofilia, a questão de você conectar com o vivo, seja com uma hortinha, como pode ser desde uma horta pequena, ou cultivar feijão lá, mas não no algodão, mas uma terra mesmo, para ver o feijão crescer, não só cultivar no algodão ele crescer, brotar e morrer, mas para ele crescer e brotar e dar flor e dar mais feijão e replantar aquele feijão. Então, a biofilia eu acho importante, ele pegar essas crianças com coisas do mercado e replantar o brotinho da batata doce, ver crescer como uma nova planta, ver crescer. Uhum. Isso é uma coisa que ver crescer e ser responsável por aquilo é uma coisa que continua sendo uma ferramenta importante para despertar na pessoa um pertencimento, um valor, aquilo como um ser vivo, né? Sim, exatamente. Tanto que eu sou estagiária do PIBID, né? E na escola os alunos têm muita dificuldade em abrir o caderno, que parece uma coisa simples e banal, mas eles têm essa dificuldade. E aí, uma vez eu conversei com uma professora de matemática, e aí ela falou: tenta fazer essa questão do feijão, sabe? Fazer eles verem crescer, cuidarem, para ter esse sentimento de pertencimento, sabe? Para ter essa responsabilidade, né? Para saber que aquilo é importante, porque se eles não têm um retorno rápido, para eles não é uma coisa relevante, não é uma coisa que vai fazer diferença, sabe, na vida deles, assim. E não é assim. A gente sabe que, na verdade, a educação ambiental, ela não surgiu hoje, né?
já faz um tempo aí, desde a Revolução Industrial, quando começaram grandes problemas ambientais, essas questões elas já começaram a ser abordadas, né, justamente para as pessoas criarem essa noção que a Cecília falou, né, essa noção de cuidado, tanto as famílias quanto os alunos. Dentro dessa pergunta, eu queria perguntar para a Cecília se ela teria alguma dica de como aplicar a educação ambiental nas escolas. Eu acho que, assim, o professor de ciências e biologia, ele tem muita responsabilidade. O Rodrigo sabe falar melhor que eu, mas precisa ensinar educação sexual e precisa ensinar anatomia e vestibular no ensino médio, que é uma loucura. Então, eu acho que uma ideia que eu penso é dividir essa tarefa de educação ambiental com profissionais capacitados em educação ambiental. Na graduação, a gente vê muitas pessoas interessadas nessa área, muitas pessoas. Eu tenho muitos colegas que até queriam fazer pós-graduação, MBA, educação ambiental, sustentabilidade, mas não tem incentivo nenhum. A gente não tem um emprego para o educador ambiental, a gente não tem uma área para ele. Então, se a gente tivesse uma organização, uma instituição que levasse esses educadores ambientais nas escolas e apresentasse para eles de uma forma mais atualizada, de uma forma mais moderna, e desse um pouco de alívio para o professor de ciências só complementar aquele assunto, eu acho que seria o essencial, na minha opinião. Posso comentar alguma coisa que tem a ver com isso? Falta uma ponte aí, tem um abismo onde morrem as ideias. Eu recentemente fui na Feira de Ciências do Ministério de Ciência e Tecnologia, aqui em Brasília, e eu visitei estandes de alunos de graduação com ótimas ideias, financiadas pela CAPES, só que na hora de levar essa ideia para a minha escola, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eles não podem vender porque foi financiado por recurso público, então eles não podem transformar num produto. Mas também não tem financiamento suficiente público para transformar num produto que eles possam levar para as escolas. Então, tem muita gente dedicando tempo, energia a boas ideias e falta uma ponte que não chega na sala de aula. E fica do professor de ciências que a gente não consegue. A gente dá aula em 2, 3 escolas para conseguir viver como professor de ciências. Então, a gente não tem esse tempo, essa energia para preparar tudo isso. E mesmo se tiver, continua sendo difícil. Né? Então, ajudaria a ter mais gente, mais ideias. Essa ponte, universidade, escola, é muito falha ainda, muito falha. Pesquisa, escola, nem se fala. E profissional, educador ambiental, nem existe, como você está falando. Quantas pessoas que têm doutorado na área e não tem um emprego para elas como profissional nessa área, né? Quais as limitações para aplicar projetos de educação ambiental na escola e externo a ela, como o estudo do meio, por exemplo? São várias, né? Acho que eu falei as piores, né? Que para mim, atualmente, a pior é alguma resistência de algumas famílias e alunos que parece que falar educação ambiental já é um viés político ideológico que você já encontra resistência só de tocar no assunto. Isso é uma coisa nova para mim. Isso não tinha sentido no passado, como eu sinto hoje. É um negativo e nova. Então já tem essa primeira barreira que está muito grave. Questões de logística, questões práticas são complicadíssimas, né? Então, estudo do meio envolve a responsabilidade de você levar essas crianças. Imagine o estudo do meio na região de Campinas, onde tem carrapato com febre maculosa no lugar. Eu parei de fazer estudo do meio em alguns lugares porque eu levava a criança lá e voltava com carrapato. E eu não tenho como garantir que elas não vão pegar febre maculosa. Imagina, então, que responsabilidade você tem sobre isso? De dinheiro mesmo, tem que ser pago às vezes, né? O tempo, são várias, mas eu acho que a pior hoje que eu vejo é essa resistência de algumas famílias, de virem, assim, eu falo em crescimento global, minha aula amanhã é sobre isso, e eu sei que eu tenho 2, 3 famílias na sala que eu vou dar aula amanhã, que não são contra, falam que é uma mentira, falam que é uma conspiração, e eu tenho que lidar com isso. Como é que eu lido com isso? É dificílimo. O aluno já veio de casa com esse preconceito, né? Que desconstruir isso é muito difícil. Né? E veio o pai atrás de Exatamente. mim depois. Você está lecionando alternativas, você está sendo dogmático. Então, hoje, eu lecionar aquecimento global é o ser dogmático Um para algumas absurdo, famílias. um absurdo. Né?
Não, isso é um absurdo, mesmo a pessoa vivemos vivendo assim. isso, né? Em um inverno de 40 graus Celsius, para a pessoa tá tudo certo, tá tudo Mas ok, deixa né? Mas esfriar um pouco, aí fala: "Tá vendo? Mentira que é É global". Assim, a mentira. gente esfriar um pouco, mas Exato. Exatamente. E aí, agora linkar com a consultoria ambiental, né? Qual que é a sua maior dificuldade, assim, na consultoria ambiental? Eu acho que a gente retorna naquele assunto de que as pessoas realmente não estão interessadas, as pessoas têm pouco conhecimento, né, e eu acho que só comentando sobre o estudo do meio que o Rodrigo estava comentando, eu acho que a educação ambiental na nossa região, no nosso estado de São Paulo é muito falha, os parques, sinceramente, tem um potencial gigantesco para receber esses alunos e para passar muita informação, mas às vezes não tem monitores que estão capacitados para lidar com aquilo, para falar aquelas informações, os salários, os recursos daquele parque são péssimos, terríveis. Então tem alguns parques aí mesmo em Piracicaba, que eu conheço, não vou citar nomes, que tinham um potencial gigantesco para falar sobre insetos, para falar sobre mamíferos, e o negócio está abandonado, sabe? É uma dó, eu morro de dó de ver aquilo. E também, até nas escolas estaduais, escolas municipais, a escola pede dinheiro do aluno para conseguir levar ele para esses lugares, sabe? Até nas escolas estaduais. E para você conseguir levar num lugar super bacana de educação ambiental, é uma fortuna. Então a gente acaba entrando nesse desafio aí, né? Que tudo envolve dinheiro. Como professor de biologia, qual a maior dificuldade, no seu ponto de vista, dos alunos serem protagonistas e engajados nas atividades ambientais? atualmente, a dificuldade maior é uma certa apatia que os alunos têm demonstrado cada vez maior. É cada dia mais difícil envolver os jovens em qualquer projeto. É um desafio cada vez maior. Não sei se isso, bom, com certeza tem impacto de tecnologia desde cedo. A pandemia deve ter piorado muito isso, mas, como eu falo, dou aula há 23 anos, em atividades que eram por si só, e na minha cabeça sempre seriam engajadoras, né? Eu acho que você se envolver com uma horta, por exemplo, que a gente falou antes, por si só, eu acho interessante, eu acho super legal. Acho muito mais legal você ir para a horta e mexer na terra e plantar uma coisa do que você ficar num quadro escrevendo. Hum, cada vez menos alunos acham isso. E isso é muito difícil de lidar. O aluno prefere ficar no computador, no celular, em sala de aula, sozinho, do que sair ao ar livre e pegar numa pá e cavar e plantar uma coisa. Então, esse é o meu maior desafio, esse choque com essa geração nova que simplesmente não tem apego ao real. A questão da curiosidade, que sempre foi uma coisa humana muito preciosa, que eu vejo cada vez menos. As pessoas, eu mostro coisas fantásticas, às vezes, tá, não, tá difícil de conectar com o natural, com essa coisa da biofilia, de que costuma ser isso, costuma ser automático, e não tá mais automático. Eu acho triste isso, eu acho muito triste, acima de tudo, né? Difícil até de lidar emocionalmente. Como que esse ser humano não se interessa por isso, sabe? Então é um desafio muito grande. Na visão da consultoria ambiental, isso se aplica ao governo, essa falta de investimento, de incentivo. Então, agora voltando aqui um pouco para minha área, né, de fauna, eu acho que o governo ele não mostra para você uma maneira como você ser protagonista na educação ambiental, no seu dia a dia. E quando a pessoa não consegue ver isso na prática, fica mais complicado. Porque, por exemplo, a pessoa pensa, por que que eu vou deixar de consumir água em excesso, de lavar minha calçada com água, sendo que as empresas enormes por aí estão gastando muito mais do que eu. E elas sim estão fazendo grande impacto. Por que que eu vou fazer a minha parte, né? Então elas acabam se abstendo e não sabem muito bem como atuar com essa parte elas mesmas. Por exemplo, um exemplo aqui da fauna que eu ia comentar é essa maritaca aqui que eu trouxe para vocês. Ela é um grande exemplo disso. Um amigo meu encontrou ela
ela estava completamente debilitada, já estava morrendo na rua porque aconteceu algum acidente de carro, e perguntou para mim: "Ah, você que é bióloga, o que que eu faço? O que que o governo fala para fazer, né, quando a gente encontra um animal nessas situações?". "Ah, você tem que procurar a triagem do IBAMA", é só isso que eles falam. Mas onde Ah, fica a triagem? Onde que está uhum. disponível essa triagem? Como que eles vão tratar esse animal, se eles vão tratar de forma decente? Então o meu amigo foi lá, do próprio bolso, gastou R$ 500 para cuidar dessa maritaca, né, e agora ela sobreviveu. Mas quantos animais a população vê e fala: "Não tenho o que fazer, não tenho dinheiro, não sei o que fazer, o governo não sei o que faz", então acaba deixando naquela situação, né. Então eu acho que ser mais presente seria uma solução ideal, assim, e não é difícil, não é difícil. Sim, até porque existe essa triagem, na verdade eu descobri agora que você falou que existe essa triagem, mas ela não é exposta ao público, né, às pessoas, então Exatamente. isso é muito complicado, porque como que você vai lidar com isso da melhor forma possível se o governo omite algumas informações que deveriam ser públicas, né, Uhum. mais Exatamente. visíveis, mais compartilhadas. A gente não tem uma solução ideal para o problema, né, da educação ambiental, mas eu acredito que a educação, por si só, ela consegue, fazer com que a gente possa trabalhar isso, de formas diferentes, né, por mais que a educação ambiental ela não seja, muitas das vezes, trabalhada na escola por questão de tempo, por tudo isso que a gente discutiu, o professor, por si só, ele pode trazer esse sentimento de pertencimento para o aluno, fazendo ele tomar conta de uma horta, levando algumas práticas, mas é uma questão complicada, né? Porque isso está relacionado com a família, isso está relacionado com a falta de incentivo do governo, né? E também todas as outras questões de tempo, de conversa com outras disciplinas, né? Mas acredito que essa conversa que a gente teve, com certeza, quando esse podcast for compartilhado, vai trazer dúvidas ou vai trazer algum insight para algumas pessoas aplicarem a educação ambiental nas escolas, porque é muito importante, né, para a gente combater o negacionismo, mas a gente espera que a educação ambiental ela possa vir trabalhando cada vez mais na vida desses alunos e das pessoas, né? Porque é um tema extremamente importante e é algo que não tem como fugir, porque isso afeta diretamente a nossa vida, né? Porque a educação ambiental, ela relaciona a saúde, ela relaciona meio ambiente, processos biológicos, físicos, químicos. Então tá tudo interligado. E aí eu queria passar para vocês também, para a gente fechar, né, o nosso podcast, para vocês comentarem mais alguma coisa que quiserem. E de antemão agradecê-los novamente, né, por essa conversa, que quase 40 minutos de conversa, que para mim foi muito rica, né, com certeza depois ela vai trazer alguns insights para a gente mesmo, e gostaria de agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Muito obrigada. A única coisa que eu queria terminar falando é que, eu acho que boa parte do que eu falei foi um tom meio pessimista, talvez, meio triste. Eu ia falar a mesma coisa. E de fato, é que a vida do professor está muito difícil nesse sentido, né, não tá fácil mesmo não. Mas eu também não queria terminar só nesse tom, porque mesmo assim vale a pena. Eu citei exemplos de problemas que eu tive nos últimos anos com educação ambiental, mas eu também tenho um grande orgulho, e isso, se eu morrer hoje, eu posso morrer tranquilo, que eu consegui fazer algumas coisas interessantes. Então é uma recompensa muito grande quando você vê, por exemplo, de um projetinho lá de 15, 20 anos atrás, de uma horta, de um plantio de árvores nativas, e hoje você vê o aluno te mandar uma foto da árvore, que era uma mudinha, uma semente que a gente plantou, fazendo sombra para ele, né? Já uma árvore enorme. Então, a gente toca, sim, algumas pessoas, a gente consegue, sim, não é todo mundo como a gente gostaria, mas a gente consegue, boa parte, a gente consegue tocar, e é nosso trabalho, é nosso dever, acho que assim, é uma oportunidade. É uma coisa que eu acho importante para o mundo, em todos os sentidos. Eu valorizo isso, isso é caro para mim. Então, e eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa sobre isso. Independente de eu estar sendo pago, bem pago, mal pago, tendo condições ou não, eu tenho a oportunidade de conseguir fazer isso. Então, eu tenho que fazer. Se é uma coisa que eu acho importante, é obrigação minha tentar fazer. Né? Então,
Quando a gente consegue fazer, mesmo que seja menos que a gente gostaria, já é muito importante, já é uma coisa que vale a pena, né? Eu pensei a mesma coisa que o Rodrigo, que a gente está aqui falando só de coisas ruins, mas eu queria parabenizar aí os profissionais de biologia, né, de ciências e biologia, que eu acho que eles têm feito um papel mágico, assim, frente a uma sociedade doente, né? Parabéns a todos vocês, em especial ao Rodrigo, e também parabenizar aí o nosso departamento de biologia animal da Unicamp, que tem feito um trabalho mágico aí em educação ambiental, em ciência, em passar informação com pouquíssimos recursos, né? Muitos profissionais, muitos pós-graduandos sem bolsas, sem recursos e fazendo aí porque amam mesmo a área, porque acham importante e agarraram aí a ideia. Bom, então a gente vai finalizar por aqui o nosso EcoCast. Agradeço a participação dos convidados, foi muito importante, muito enriquecedora essa conversa, e espero que todos vocês gostem. Então é isso, pessoal, muito obrigada, boa tarde e até uma próxima. Tchau.